Olá, meu nome é Tatiane Viana Figueiró. Sou uma mulher branca, de olhos azuis, cabelos claros, lisos e compridos. Uso um óculos com armação dourada e atrás de mim tem uma parede cinza claro. Sou também professora da Rede Municipal de Paranaguá, do Ensino Fundamental 1, e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Ciências e Ambiente da Universidade Federal do Paraná, do setor litoral. E o título da minha pesquisa é Maternidade, Docência e Ecofeminismo, uma narrativa autoetnográfica sobre corpo, cuidado e resistência. Esse é um recorte, na verdade, da minha pesquisa de mestrado, que ainda está em andamento, e tem como tema maternidade, docência e ecofeminismo. Dentro disso, eu quero compartilhar com vocês como as minhas experiências como mulher, mãe e professora atravessam e transformam a prática docente. E também como essas experiências tornam também uma produção de saberes. Para o referencial teórico, eu utilizo principalmente 4 autores. A primeira que eu utilizo é Bell Hooks. Bell Hooks, ela me inspirou a romper o silêncio sobre a maternidade. E dentro disso, eu entendo que tornar visível a vida das mulheres mães também é um ato político. A segunda autora que eu utilizo, que na verdade são duas, é Maria Miese Vandana Shiva, para falar sobre o ecofeminismo. E as duas nos mostram a conexão que existe entre a exploração da natureza e a opressão das mulheres. E dentro disso, propõe uma ética do cuidado que valoriza a solidariedade e a sustentabilidade. A terceira autora que eu utilizo para a ética do cuidado é Carol Gilligan, mas não de uma maneira essencialista, porque o cuidado não é somente da mulher, não. Eu a utilizo para mostrar a empatia, a responsabilidade e a interdependência que podem orientar relações humanas e pedagógicas. E o quarto autor que eu utilizo para a pedagogia crítica, Paulo Freire. Paulo Freire, com a sua pedagogia do oprimido, nos lembra que a educação é uma prática de liberdade e transformação social. E a problemática que orienta a minha investigação nasce na constatação que na escola ainda são reproduzidos estereótipos de gênero. E esses estereótipos mantêm práticas corporais que silenciam experiências maternas e femininas. Isso quer dizer o quê? Vamos dar um exemplo. Numa aula de educação física, por que meninas não podem jogar futebol? Né? Elas são vistas como frágeis, que têm que ser mais ligadas a questões de estética. E essa cultura quem acaba trazendo muitas vezes são as próprias crianças, né? Essa cultura patriarcal que já vem de casa. Né? E outro problema também que orienta a minha pesquisa é perceber que na escola existem poucos espaços verdes, ou nenhum. No caso da minha escola, nem árvores tem. E no parquinho só tem um pouquinho de mato. É apenas isso que as crianças veem, porque as crianças passam o maior tempo dentro de uma sala de aula, cercada por concreto, tijolo, e quando vão para o pátio também é de concreto. Chegam em casa, mexem só no celular, assistem televisão. Então as crianças estão muito afastadas da natureza. E tudo isso também se entrelaça à minha própria trajetória de vida, que é marcada pela maternidade e pela experiência de violência doméstica. E tudo isso revela que o patriarcado impacta a vida das mulheres e reverbera no cotidiano da sala de aula, né? Porque essa experiência de violência doméstica que eu passei, muitas vezes era antes de eu ir para a escola, chegava na minha escola apenas tendo que lavar o rosto e continuar dando aula. Então isso impacta diretamente na sala, no cotidiano da sala de aula, não só minha, mas também de várias mulheres. E ao pensar no corpo como território, eu percebi o quê? Que o corpo não é apenas físico, ele carrega marcas, né? E ele carrega histórias, afetos, relações de poder, e é nesse corpo que se escrevem tantas as marcas da opressão, quanto as possibilidades também de resistência. O corpo é político.
O objetivo da minha investigação é analisar experiências como mulher, mãe e docente, não só as minhas, mas eu pretendo articular o ecofeminismo e a ética do cuidado e, através disso, construir práticas pedagógicas transformadoras. E a metodologia que eu escolhi é a narrativa autoetnográfica. Esse caminho da autoetnografia me permitiu articular minhas experiências profissionais, minhas experiências pessoais com reflexões teóricas e sociais. A pesquisa se organiza em 3 movimentos narrativos. O primeiro, eu revisito minhas memórias, minhas incursões iniciais pela docência. Então, eu recupero essas memórias das minhas primeiras experiências no magistério. Depois, eu sistematizo minha experiência dentro de uma escola municipal, que eu já estou há 11 anos em Paranaguá, né? E revelo resistências, dilemas e transformações. E por fim, eu analiso os elementos da realidade local de Paranaguá. E eu compreendo o território como corpo-território e articulo as dimensões culturais, sociais e ambientais também. E elas atravessam a prática docente. Como ela atravessa a prática docente, também atravessa a vida das crianças, dos meus alunos. E essa escrita de si é também um ato político e pedagógico capaz de ressignificar a docência e afirmar o corpo, meu corpo, como pesquisadora, como um lugar legítimo de produção de saberes. A palavra-chave que eu utilizo é ecofeminismo, maternidade, docência e ética do cuidado. E os resultados parciais indicam que a maternidade atravessa a prática docente, sim, e transforma também a prática docente. Ela traz desafios e mostra sobrecarga e o silenciamento das mulheres mães, mas também potências como práticas do cuidado que se tornam pedagógicas. E eu percebo ainda que a persistência de estereótipos de gênero entre as crianças são reforçadas por práticas corporais generificadas, que naturalizam diferenças e limitam a expressão dos corpos. Ao mesmo tempo que vejo também que o ecofeminismo e a ética do cuidado oferecem caminhos para repensar a docência, articulando gênero, maternidade e sustentabilidade. A maternidade, nesse sentido, ela não é um destino biológico, mas uma experiência plural, atravessada por afetos, resistências e sobrecargas que reconfigura a forma de ensinar e aprender. E eu concluo que narrar minhas vivências é um ato político, sim, pois rompe silêncios e afirma que a maternidade, como dimensão legítima da produção de saberes na escola e na universidade, a docência, como prática transformadora, é atravessada pela maternidade e pelo ecofeminismo, que podem se tornar uma prática transformadora capaz de resistir ao patriarcado e abrir espaço para novas formas de ensinar e aprender. Cuidar nesse sentido não é apenas uma tarefa feminina, não, mas sim um princípio ético e pedagógico que nos ajuda a construir uma educação mais justa e solidária e sustentável. Então eu deixo como mensagem final que a maternidade me atravessa como mulher, mãe, professora e transforma minha prática docente em um espaço de cuidado, resistência e produção de saberes. Deixo também essa frase que eu gosto muito, de Lorde. E quando as palavras das mulheres clamam por serem ouvidas, cada uma de nós deve reconhecer sua responsabilidade de tirar essas palavras para fora, lê-las, compartilhá-las e examiná-las em sua pertinência à vida. Muito obrigada.